você que já casou, você que está novo, esperando para casar, nós sabemos que é um preparativo para fazer um casamento, né? É um sonho, é um projeto, né? Ali as pessoas ali se combinam, homem, mulher, aleluia. Aleluia, louvado seja o nosso Deus ali. Eles combinam, traçam os planos, né, de se casar, né, de se unir ali, né? Construir uma família, construir um lar, né? Ali tem planos, tem projeto, ali de se unir, ali um querer ser fiel com o outro, ali até a eternidade, né? Como se diz, né? Até que a morte separe, né? Aquela fidelidade, né? Juramento de amar o outro até o fim. É um projeto do casamento, é algo maravilhoso. Aquele que já casou, que já sentiu algo maravilhoso, é um momento precioso, é com os noivos ali, tá? É a tensão do casamento, aquele momento, faz planos, faz projeto ali, como é que vai ser, traça tudo ali, como é que vai ser, começa a se preparar para o casamento. É algo maravilhoso, ao qual Deus nos presenteou, que é a união da família, o lar, está ali se unir, um homem, uma mulher, para construir um lar, casar, quem sabe que é a bênção de Deus, ter filho, né, que é filho, é bênção de Deus, é o galardão que Deus dá, quando o homem e a mulher casa, Deus que presenteia o homem com o filho, com a filha, para aquele lar ele seja feliz, traga paz, traga alegria. Então a palavra de Deus vai falar aqui, João escrevendo. João é o único que escreve, aleluia, a respeito desse acontecimento. O evangelista João ele fala aqui, aleluia, que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Ali naquela época os judeus tinham costume, ali, os casamentos ali duravam uma semana, 10 dias, aqueles que tinham mais posse, duravam até 10, 12 dias, mas aqueles que não tinham muita posse, demorava apenas uma semana. E a palavra de Deus fala que Jesus, aleluia, ele é convidado para esse casamento. Também ele estava, aleluia, a mãe de Jesus. Nós não sabemos, aleluia, qual é o parentesco ali, Jesus, nós não sabemos, louvado e grande nosso nome. Nós não sabemos o parentesco ali que fez ali com que a mãe de Jesus estivesse ali, até mesmo Jesus fosse convidado para aquele casamento. A palavra de Deus fala que eles estavam presentes ali, ele foi convidado para aquela festa de casamento que acontecia ali em Caná da Galileia. Louvado e engrandecido é o seu nome. E a palavra de Deus vai falando assim que Jesus foi convidado para aquela festa de casamento. Aleluia. E essa noite eu aproveito até um gancho, aleluia, que o nosso irmão cantou ali. Eu falo para você essa noite, aleluia, que você, aleluia, convide Jesus para fazer parte da sua vida. Convide Jesus para fazer parte da sua vida, para fazer parte do seu projeto. Que aleluia, eles convidaram Jesus para estar na festa de casamento. Ele estava na festa de casamento, quando o nosso irmão cantou de cantar, aleluia, como falou a respeito de Zaqueu aqui. Nós sabemos a vida de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era um homem mau, um homem pecador. Um homem, aleluia, que fazia coisa errada, aleluia, trabalhava para os romanos, era um homem falcatrua, fazer coisa grande. Mas quando ele ficou sabendo de Jesus Cristo, ele foi até saber, aleluia, sabia que Jesus ia passar naquela região, aleluia, ele tinha dificuldade, que ele era estatura baixa, mas ele não se importou com a estatura dele, teve a ideia de subir naquela árvore, aleluia, para poder ver Jesus passar. Então, Jesus, aleluia, que é um proveito gancho, nosso irmão, essa noite, que você venha convidar Jesus, ele fazer parte das nossas vidas, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, porque nós fazemos planos, mas não sabemos o que vai acontecer amanhã. E se nós tivermos Jesus na nossa vida, no comando, confiando nele, sabendo que ele vai à frente, nos dando estratégia, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, eu e você vamos vencer. A vitória das nossas vidas, se tiver luta, se tiver problema, mas se Jesus está conosco, ele vai dar direção para as nossas vidas, vai nos orientar. E a palavra de Deus vai falando então que Jesus, ele foi convidado para a festa de casamento. E a palavra de Deus vai falando assim, aleluia, louvado e agradecido o seu nome. E chega a determinar como é daquela festa, aleluia. Maria chega a Jesus e fala para Jesus: não tem mais vinho. Aleluia. Maria vai até Jesus falando, e faltando vinho, a mãe de Jesus diz: não tem vinho. Ela leva, aleluia, até Jesus, comunica a Jesus que não tinha vinho. Maria, que estava naquela festa ali, às vezes algum padre desse, com os noivos, alguma coisa, ela tinha acesso. Ela tinha acesso a tudo que estava acontecendo ali que está acontecendo. Ela ficou sabendo, com certeza, que ali não tinha mais vinho, ficou sabendo. Então ela levou o problema até Jesus. Ela levou, inspirada pelo Espírito Santo, aleluia. Ela sabia que Jesus estava ali, aleluia. E Jesus podia fazer o impossível acontecer. Ela foi guiada pelo Espírito Santo, que é a Virgem Maria, aleluia. Ela carregou Jesus no ventre, 9 meses. Ela sabia que ele foi gerado no ventre dela. Então ela sabia que ali, aleluia, ele podia fazer algo sobrenatural, para que aquele casamento não pudesse acabar, aleluia, para que aquele casamento não viesse parar, porque não tinha vinho. E o vinho naquela época significava alegria. A palavra de Deus fala, louvado e agradecido, só vai falando que está faltando vinho. Então, aleluia, então Maria, ela vai até Jesus, não tem mais vinho.
ela leva um problema, ela teve estratégia, teve sabedoria. Se fosse talvez eu e você poderia falar, não, vamos numa vila, vamos no bairro comprar ali, cada um dá uma opinião, cada um tem uma opinião para falar, mas Maria não, Maria teve sabedoria, ela sabia que Jesus estava na frente, ela sabia que o Todo-Poderoso estava naquela festa, ela levou o problema até ele, ela teve sabedoria guiada pelo Espírito Santo. Aleluia, podia ter dado outra opinião, que nem a gente vê na multiplicação dos 12 cestos ali, quando ali os discípulos estavam ali, o povo estava ali ouvindo ali, a palavra de Jesus fala que quando chegar a noite ali Jesus fala, despede essa multidão que vão embora, que ele fez periziar o dia para comprar as coisas. Filipe chegou a falar, não, vamos 200 denários, vamos comprar pão ali, mas Jesus estava ali naquele local ali, Jesus transformou aqueles 5 pães e 2 peixes, alimentou mais de 5, uns falam até 12 mil pessoas que estavam presentes ali, o Todo-Poderoso, então Jesus estava ali. Então Maria leva o problema para Jesus, que ela sabia que Jesus estava ali naquela festa, Jesus poderia, aleluia, fazer o sobrenatural acontecer. A palavra de Deus fala ali que ela vai, ela fala para Jesus, não tem mais vinho, e disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ela leva um não, muitas vezes nós vamos levar um não, podemos levar um sim, podemos levar um não, mas isso também podemos parar, não devemos desanimar não, temos que continuar insistindo, que vai ter luta, vai ter problema, vai ter peleja, vai vir a dificuldade na minha, na sua vida, você não devemos parar, porque aleluia, Maria ali, ela falou assim, Jesus falou para ela, aleluia, o que eu tenho com isso? Ele falou, o que eu tenho com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus, ele sabia que não era chegada a hora dele, porque Jesus, ele veio aqui a essa terra e fazia tudo conforme o Pai falava. Ele não fazia na hora do tempo dele, tudo era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três a trabalhar em harmonia. Então Jesus, ele sabia, Jesus, que ele veio aqui, ele começou a pregar a palavra, as boas novas, o Evangelho, mas ele sabia que como no momento certo o Pai chamava para ele fazer as coisas. Tudo que ele ia fazer, ele orava, ele se colocava na presença do Pai, aleluia, ali pedir direção do Pai. Ele não fazia nada por conta dele, mesmo ele sendo Deus, ele tinha a intenção do Pai, buscava se como eu e você. Tudo que eu e você vamos fazer nessa vida, tem que se colocar na presença de Deus. Temos que pedir orientação dele, clamar para ele, pedir direção dele, aleluia. Se está certo, vai ser naquele momento. E a palavra de Deus vai falar assim, louvado e agradecido é seu nome, santo é seu nome. Aleluia, não é chegada a minha hora. Disse assim sua mãe, disse ao servente, fazer tudo quanto ele vos fizer. Aleluia. Maria, aleluia, confiando, aleluia, que Jesus agiria naquele momento, que Jesus não desamparia, Jesus fazia, ela fala assim, diz ao servente, fazer tudo quanto ele vos dizer. Aleluia. E a palavra de Deus está falando que ali no 6, que ali estavam postos 6 talhas de pedra. Aleluia, naquela festa de casamento. Aquelas 6 talhas era para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 aldumes, aleluia, era colocado, aleluia, aquelas talhas na entrada que a gente chegava ali para se lavar, para purificar, para lavar o rosto, para lavar os braços. Então tinha aquelas talhas, louvado e agradecido o seu nome. E a palavra vai dizer assim no 7, disse-lhe Jesus, enchei essas talhas d'água. Jesus dá uma ordem ali, aleluia, para o servente, aleluia, encher, aleluia, aquelas talhas d'água. Louvado e agradecido o seu nome. Mas estava faltando vinho, aleluia. Como é que vai encher, aleluia? Mas nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é o Deus que age no sobrenatural. Disse-lhe Jesus, enchei d'água essas talhas. Quando eu e você, aleluia, ouvimos a voz de Deus, temos que obedecer. Se nós formos lá em Gênesis, aleluia, em Gênesis capítulo 12, nós vemos aqui o nosso Deus é poderoso, quando ele dá uma ordem ali, aleluia, louvado e agradecido é o seu nome. Gênesis capítulo 12, a título da honra e toda a glória, diz assim, Gênesis capítulo 12, primeiro. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei todos que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos aqui que Abraão, aleluia, ele recebe ali, aleluia, o chamado de Deus, que era para ele sair do meio da parentela dele. Ele estava ali com o seu pai, com a mãe, ali numa boa, mas Deus dá aleluia, uma palavra para ele sair do meio da parentela dele para uma terra que ele nem sabia onde era. Abraão nem sabia para que terra ele ia, aleluia, mas Deus fez promessa na vida dele. Far-te-ei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o seu nome, tu serás uma bênção. Abraão, aleluia,
em obediência à palavra de Deus, eles saíram obedecendo a palavra de Deus. E nós sabemos o que é o Abraão hoje. Abraão é o pai da fé. Porque ele ouviu, ele teve, aleluia, ele ouviu, aleluia, a direção de Deus, aleluia, se tornou o pai da fé. Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Quando eu e você obedecemos a palavra de Deus, eu e você vamos alcançar vitória, vamos alcançar bênção. Louvado e agradecido é só então, que aleluia, Jesus, que eu e você servimos um Deus, aleluia, todo-poderoso, o Deus que fez o céu e a terra, tem todo o poder no céu e da terra. Então, falando de Deus, ele disse de Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-se as talhas até em cima. Aleluia. Aleluia. Os serventes foram ali, encher, aleluia, aquelas talhas ali de água ali, aquelas talhas mais ou menos. Aleluia. Era uma talha que cabia mais ou menos de 80 a 120 litros de água. Eles foram ali, encheram aquela talha, aleluia, e levaram até Jesus. Aleluia. Jesus disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. Aleluia. Ali começava o sobrenatural. Ali começava o sobrenatural de nosso Jesus Cristo acontecer. Porque eles tiraram, aleluia, aquelas talhas cheias d'água e levaram, aleluia, ao mestre-sala. O mestre-sala era o responsável pelo casamento. Era a pessoa que organizava, que comandava tudo. Tudo tinha que passar por ele. Era tudo que servia para os convidados tinha que passar pelo mestre-sala. Tudo tinha que passar, ele coordenava o tempo de servir, como é que ia servir. A palavra de Deus vai falando: louvado e agradecido é o seu nome, aleluia, aleluia, que levaram até o mestre-sala. Os serventes tiraram, aleluia, e levaram para o mestre-sala. Aleluia, tirar agora e levar ao mestre-sala. Nós vemos aqui: louvado e agradecido é o seu nome, aleluia, Jesus, aleluia, a obediência, aleluia. Então eles levaram, e vai dizer assim no 9: e logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, bem sabia o servente que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Louvado e nós vemos ali Jesus ali, nós vemos aqui um grande livramento, porque aquele casamento tinha tudo para acabar em vergonha, porque seria vergonha para os noivos. Já pensou? O falatório, chegar, aleluia, o melhor da festa não ter vinho, e o vinho significava alegria, que nem eu falei, os casamentos daquela época duravam uma semana, até 10 dias. Eles trabalhavam de dia, no final da tarde, eles iam terminar de comemorar aquele casamento, e até a noite, às altas horas. Então, louvado e agradecido, então fala ali, aleluia, que faltou vinho na altura daquele casamento. Não tinha mais vinho na altura daquele casamento. Então, o que seria, aleluia? Seria vergonha para os noivos, seria vexatório. As pessoas iriam sair falando. Ali, então, eu vejo um grande livramento no mestre-sala. Porque o mestre-sala seria culpado. Ele seria julgado, porque ele organizou mal a festa, ele não soube colocar o certo do vinho para os convidados, faltou, pediu a menos. Então aquela festa ali teria tristeza, teria vergonha. Louvado mais, aleluia, louvado e mas o nosso Jesus estava lá. E quando Jesus está no barco, quando Jesus está, o sobrenatural acontece. Onde Jesus Cristo está, o sobrenatural acontece. Nós sabemos que a água é um elemento que nós não sabemos. Nós não sabemos que a água, segundo os estudiosos, a água não tem molécula nenhuma. Não tem como, não tem nada da água. O nosso corpo mesmo, ele é formado 70% de água. Nosso corpo físico é formado 70%. Então a palavra de Deus fala que ao redor daquela festa de casamento havia a fonte. Então os serventes foram ali naquela fonte, trouxeram água, louvaram e agradecido ao seu nome. E o velho ali levaram para o mestre-sala. Aleluia, o mestre-sala, aleluia, ele prova Jesus, aleluia, aleluia, ele prova, ele disse: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Louvado e bendito o seu nome. Era de costume servir primeiramente o vinho inferior, aleluia, para que o povo lhe bebesse. Não é que ele ficasse bebedado, naquela época era suco puro, era vinho natural, era suco da uva natural. Então, aleluia, não tinha fermentação nenhuma. Então, aleluia, então o nosso Jesus Cristo fez o sobrenatural acontecer. Através da água, ele transformou, aleluia, aquele vinho. O vinho melhor foi melhor que o vinho natural. Aquele vinho foi melhor, então, aleluia, então aquele casamento ele pôde prosseguir. Aquele casamento tinha tudo para acabar em fechatório, acabar em vergonha para os noivos, para os convidados. Mas Jesus Cristo estava presente, ele fez o sobrenatural. E onde Jesus Cristo está, o sobrenatural acontece. Onde ele está, de repente acontece. Onde ele está pronto, aleluia. Jesus tem coisa na sua vida, pode começar mal, mas termina bem. Aquele casamento ali tinha tudo para acabar mal, mal falado, fechatório. Mas Jesus Cristo estava ali. Jesus Cristo estava ali para mudar aquela situação. Então eu e você,
nessa trajetória minha e na sua vida, não devemos parar, não devemos olhar para os problemas, olhar para a luta, porque, aleluia, os outros, quando casaram, eles não sabiam que enfrentar a luta, saber o problema, para ver o problema do vinho, mas Jesus Cristo estava lá, porque eles haviam convidado Jesus Cristo para estar na festa. Quando eu e você, aleluia, convidamos Jesus Cristo para estar nas nossas vidas, para estar nos guiando, entregando para Ele, tudo que eu e você necessitamos, Ele vai receber o nosso problema, porque o nosso Jesus, Ele ama a mim, ama você, ao ponto de saber quantos fios de cabelo estão na minha e na sua cabeça, conhecer você antes da fundação do mundo. Esse Jesus maravilhoso, quanto que essa noite, que essa noite para dar vitória para mim e para você, mas eu e você temos que abrir o coração para Ele entrar e fazer morada nos nossos corações. Fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrareis e serei com vós. Ele está à porta batendo, Ele quer guiar a minha e a sua vida, mas eu e você temos que entregar diante dEle, temos que levar diante dEle, porque Maria, aleluia, ela viu um problema, na festa de casamento, aleluia, ela foi até Jesus, ele entregou para Jesus, aleluia, o acontecimento, ela pode seguir faltando dele. Assim estamos eu e você, temos que levar nossas lutas, nossos problemas aos pés de Jesus Cristo, confiando que verdadeiramente Ele é poderoso para nos dar vitória, Ele é poderoso para me dar a situação, porque Ele é o Deus que fala assim, agirei, alguém impedirá? Alguma coisa impossível que eu não possa fazer? Nós olhando para o óleo natural, como é que pode um água se transformar no bom vinho? Mas nosso Deus é poderoso, porque Ele tem todo o controle em cima da terra, embaixo da terra. Ele é todo poderoso, foi Ele que criou todas as coisas, é o Criador. A palavra de Deus fala, antes que houvesse dia, Ele já era, Ele é Criador. Ele sabe tudo, Ele controla tudo. Então eu e você, aleluia, devemos confiar nesse Jesus Cristo, a nossa caminhada nessas vidas, temos que levar diante dele nossos problemas, nossas lutas. Cada um tem um sonho, tem um projeto aqui, cada um tem luta, tem problema. Se você for procurar aqui, perguntar para cada irmão, para contar a sua vida, cada um vai ter uma luta, vai ter um problema para contar, vai ter um sonho. Mas se você entregar nos pés de Jesus, se você confiar nele, porque Maria confiou, Maria teve sabedoria e levou os pés de Jesus, que ele estava ali na festa. E quando eu e você estamos na casa do Pai, entregamos nos pés dele, podemos confiar que Ele vai mudar a nossa história, vai dar vitória para você, que eu e você somos mais que vencedores, porque Ele está em cima, intercedendo por mim, por você, nossa vida, Ele quer dar vitória para mim, para você. Mas eu e você temos que confiar, temos que ter fé, temos que confiar verdadeiramente em Ele, em você, e jamais vai deixar eu e você desamparado. E o nosso pastor, nada nos faltará, nada nos faltará. Quando Deus fala que o justo viverá pela fé, eu e você, como pessoa justa, viver pela fé. Pela fé, saber que eu e você temos um Deus lá no céu, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, que ama a mim, que ama você, que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, que sabe tudo que eu e você passamos. Ainda quando eu e você abrir uma boca para pedir, Ele já sabe o que você vai me pedir. Mas Ele quer que eu e você pedir, Ele quer que você colocando na presença dEle, que está pronto para dar vitória para mim e para você. Louvado e agradecido é o seu nome. Então vai dizer a palavra de Deus. E disse, todo homem põe primeiro o bom vinho, mas quando está, aleluia, quando já tem bebido bem, então o filho tu guardaste até agora o bom vinho. O melhor na minha vida, na sua vida e depois. O melhor está preparado para você, mas você deve se confiar. E você deve verdadeiramente confiar nesse Deus que fez os céus e a terra. E a palavra de Deus fala assim, 11. Jesus principiou assim os seus sinais, encaminhando na Galiléia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. A partir daquele momento ali, louvado e agradecido é o seu nome, os discípulos devem crer nesse Jesus maravilhoso. Louvado e exaltado sobre que eu e você possamos verdadeiramente testemunhar aquilo que Jesus faz na nossa vida, que os mestres sábios tiveram a oportunidade de testemunhar, porque eles sabiam que aquele vinho ele foi transformado, aquele vinho foi transformado através da água. Foi através da água, eles tinham tudo. Quando levaram para o mestre Sala provou aquele vinho e comentou, falou que aquele vinho era o melhor vinho que estava sendo servido naquele momento. Eles ficaram quietos, eles não se testemunharam. Eles tinham tudo para falar, não, você vai lá da fonte, eu vou buscar a água. E chama as talhas que estava lá na porta para ser purificada. Foi por isso que foi lá, ele fez o milagre, Jesus Cristo fez o milagre. Então eu e você, como Jesus Cristo fazer, entregar a minha, a sua bênção, temos que testemunhar. Temos que falar o que Jesus Cristo fez. Às vezes é um milagre, uma cura, uma libertação, uma porta de emprego aberto, algo sobrenatural. Temos que testemunhar, temos que falar para as pessoas, comentar, falar algo que Jesus Cristo fez na minha vida. Eu estava assim, assado, Ele transformou. Aquele servente, eles perderam a grande oportunidade da vida dele. Fala para o mestre Sala, esse é a água que foi transformada no vinho bom. Foi Ele, Jesus Cristo Nazareno. Então eu e você verdadeiramente temos que, aleluia, confiar nesse Deus que fez os céus e a terra. E assim os discípulos puderam, aleluia, crer em Jesus Cristo. Eu e você hoje podemos crer em Jesus Cristo, porque Ele já veio aqui,
pregou as boas novas, pregou salvação, pregou o evangelho, vai ascender o céu e está assentado Deus Pai Todo-Poderoso intercedendo por mim e por você. E o véu se rasgou. Eu e você temos acesso a Ele. Antigamente, aleluia, nós dependíamos de sacerdotes que é no templo, interceder por nós, levar nos locais nossos pecados, mas hoje não. O véu se rasgou. Basta eu e você abrir a nossa boca e clamar a Ele, como tem na nossa campanha aqui de quinta-feira. Clama a mim, responderei sem coisas grandes que não saber. É para nós clamar, para nós pedir. Jesus Cristo está pronto para dar vitória, mas você temos que abrir a boca, temos que clamar, temos que pedir. Assim como ele foi convidado pela festa de casamento, estava lá, fez esse milagre. Ele quer fazer um milagre na minha e na sua vida e você deve confiar nele.